Deixa eu ver. Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus sobre a vossa vida, paz de Cristo Jesus sobre cada um de vocês. Pastor Adriano Moreira aqui com você mais uma vez, no nosso curso de médio avançado do Instituto Teológico de Estudos Contemporâneos, o nosso ITEC. E a gente está no último módulo desse curso de médio avançado. Vocês que já têm caminhado aí com a gente, a maioria, né, do básico, passando pelo médio e agora um médio avançado. E a gente está no nosso último módulo, que é o módulo das igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. E a aula de hoje, que é a 4ª aula, será a respeito da igreja de Tiatira. A gente já passou pela igreja de Éfeso, já passamos pela igreja de Esmirna, já passamos pela igreja de Pérgamo e agora a igreja de Tiatira. E a gente vai até o final, né, desse mês, porque as próximas 3 igrejas vão fechar aí o restante desse nosso mês. Então vamos lá, jogando na tela aí o que a gente tem como o nosso roteiro, ok? Para cada um de vocês aí. Então vamos lá. A gente está falando então sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? E hoje a gente está falando sobre a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira. Então vamos lá. Deixa eu só ver se esse nosso material aqui ele ficou legal, né? Porque a gente coloca, tá, ok, tá indo. Se qualquer coisa, se esse nosso material aqui do PowerPoint ele não ficar muito no seu quadradinho bonitinho aqui, a gente muda pelo PDF que ele fica melhor. Bom, vamos lá. Comecemos com a leitura do texto, que ele está no capítulo 2 e o verso 18 em diante de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 2, do verso 18 em diante. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé e o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então, somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, esse é o texto que nós temos como texto principal e o texto que está falando a mensagem de Deus para a igreja de Tiatira, né? Bem-vindo aí, nosso irmão Júnior,
Paz de Cristo Jesus. Obrigado aí pelo feedback a respeito da imagem. Bom, a gente começa introduzindo, dizendo que esta é uma igreja que sofria o que a gente pode chamar de uma esquizofrenia comunitária. O que é uma esquizofrenia? A esquizofrenia ela pode ser definida de muitas formas, mas basicamente é aquela pessoa que psicologicamente ela está vivendo fora da sua realidade, não é? A partir de alucinações, a partir de um mundo paralelo, passa a ter uma baixa muito significativa nas suas emoções em relação ao próximo, enfim, é alguém que basicamente foge da sua realidade, é alguém que vive uma realidade paralela. É uma doença tratável, 1/3 dos que são acometidos por ela chegam a ser curados ou vencê-la, né? Outros conseguem amenizar, e existe aqueles que, infelizmente, acabam sendo tão afetados por essa enfermidade, que é uma psicose, e que não conseguem nem mesmo uma espécie de melhora. Mas a palavra esquizofrenia ela também pode se aplicar não apenas especificamente à enfermidade da psique, né? da mente humana, mas a uma realidade religiosa. O que está acontecendo é que essa igreja ela está vivendo duas realidades, ela está vivendo um mundo paralelo. Tá? Então, é uma igreja que está sofrendo essa espécie de esquizofrenia comunitária. Outra coisa interessante é que a carta de Tiatira, a igreja de Tiatira, ela é a carta mais longa, que tem mais conteúdo do que todas as outras 6 cartas, né, que com ela faz 7. Então, é uma carta que Deus está dizendo mais coisas a respeito, que Deus está falando mais coisas a respeito. E o significado do nome Tiatira, que também é interessante, significa sacrifício de trabalho. Então, veja que coisa interessante, uma igreja que, de certa forma, precisava também exercer um sacrifício de serviço a Deus, um sacrifício de negar influências ruins, malignas, um sacrifício de também separar-se daquilo que a estava contaminando como igreja local. Mas vamos ver o que Deus está dizendo para essa igreja? Vamos lá. Qual é o contexto da igreja em Tiatira, antes de qualquer coisa? Por que é preciso a gente saber qual é o contexto? Ou seja, onde essa igreja está, que cidade é essa, que realidade cultural, religiosa, política, econômica, tá? essa cidade, essa igreja tem, para que a gente entenda o que Deus está falando. Porque muita coisa do que Deus está falando, ela tem a ver com o contexto da cidade. Sempre isso, tá, gente? Nunca se esqueça. Deus, ele nunca trabalha fora do nosso contexto. Deus nunca trabalha fora da nossa realidade. Então, quando ele fala conosco, o que nós precisamos ouvir, quando ele ministra sobre nós o que nós precisamos ouvir e receber, tem a ver com o nosso contexto. Então, significa dizer que o contexto que estamos vivendo, o contexto que estamos vivenciando, ele tem a ver com... a mensagem de Deus tem a ver com esse contexto, né? Ou seja, Deus vai falar a partir da nossa realidade que precisamos ouvir. Isso é algo extraordinário, porque Deus não se comunica a nós fora da nossa realidade, como se você tivesse em outro planeta, em outra dimensão, em outra geografia. Não, Deus fala, e fala com propriedade, fala com pertinência, fala com personalidade, pessoalidade, tá? Característica própria a quem ele tem que falar, mas dentro do seu contexto. Primeira coisa que a gente precisa entender é que essa cidade era uma cidade rica e próspera e crescente. Ela foi fundada lá por Alexandre o Magno, que foi o primeiro imperador grego. Depois teve lá os seus generais, quando ele morre, com 9 anos de império, ele morre, e aí o império grego é dividido. Então, isso é antes do Novo Testamento começar, porque é o império grego que destrói o império persa. Lembra que Daniel já tinha tido essa visão?
Primeiro a visão da estátua, quer dizer, primeiro foi o sonho de Nabucodonosor, da estátua, e depois a visão de Daniel daqueles 4 animais. As duas realidades no livro de Daniel, um no capítulo 2, outro no capítulo 7, estão falando dos impérios que viriam após. O Império Babilônico, depois viria o Império Medo-Persa, que depois os persas engolem os medos e fica só o Império Persa. Em seguida vem o Império Grego, e depois, por último, o Império Romano. Quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, o império que está lá é o Império Romano. Mas antes do Império Romano, teve um momento de independência dos judeus, o período chamado dos Macabeus, mas antes disso foi o período persa. Então, essa cidade ela foi fundada por Alexandre Magno, né? O grande Alexandre, depois que destrói o Império Persa, Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, né? Também assim chamado. Era a menor de todas as outras cidades, dessas 7 mencionadas aí, ela era a menor no sentido geográfico, tá? De diâmetro, de quilometragem. Mas nela também, outra coisa importante, não havia nenhum templo. A cidade, talvez por ser pequena, não tinha nenhum templo, também não tinha nenhum teatro. Mas é interessante que essa cidade ela é extremamente produtiva na área dos tecidos e na área das tintas. Por isso, a produção de púrpura, tá, nessa cidade, por causa dos tecidos e por causa das tintas. Tá? Porque a púrpura ali é nada mais, nada menos do que a espécie de pintura, vamos chamar, né, desse tipo de tecido. Ok? E se a gente se lembrar, qual o contexto histórico que nós temos? É Atos 16. Paulo passa por essa cidade, né? Paulo trabalha nessa cidade, a cidade de Filipos e a cidade de Tiatira também. Tá? E Lídia foi uma grande vendedora de púrpura dessa cidade. Tá? Filipos e Tiatira estão ali próximas. Né? Lídia e seu esposo provavelmente tenham sido até os primeiros pastores, os primeiros líderes dessa cidade, que lá, Atos capítulo 16, verso 14, vai dizer isso para nós. O que mais a gente pode dizer sobre a cidade de Tiatira, né? Sobre esse contexto? Essa cidade também ela era cercada por uma cordilheira, né? Montanhas, né? Que em certa época do ano chegava até a nevar. Então, isso era uma das características também dessa cidade de Tiatira. E por isso fazer com que ela tivesse essa possibilidade de, em algum momento do ano, né, do tempo também, ela usufruir dessa beleza também da natureza e dessa mudança também da natureza. Agora, é uma coisa importante para a gente entender, é que apesar de a cidade de Tiatira não ter um templo, não significava que ela não tinha idolatria, não significava que ela não tinha confrarias, não tinha grupos religiosos. Confrarias aqui, ou sindicato, né, de confrarias, que existia na cidade de Tiatira, era um grupo de religiosos. Então, nessa cidade tinha sindicatos de confrarias religiosas, um grupo que se denominava religioso, por certo pagãos, é claro, que adorava alguma divindade, apesar de não ter templo na cidade. Então, havia uma organização entre esses, uma espécie de maçonaria, tá, hoje, onde há um conluio, onde há uma organização, onde há um sindicato, onde há um confrade entre esses que ali se passam, e esses que ali faziam parte desse grupo, desse sindicato, dessa religiosidade que estavam muito unidas ali. Bem-vindo também, nosso irmão Jorge, Deus abençoe. O negócio industrial estava misturado com essa confraria. Por que eu coloquei uma espécie de maçonaria? Porque a maçonaria, por mais que ela diga que não é uma religião, mas ela é uma confraria religiosa. E ela está muito envolvida com os negócios dentro de uma cidade. Então, muita coisa que a gente não sabe aí, por trás tem maçons, por trás tem maçonaria liderando isso. Então, tem a ver com economia, né? Tem a ver com poder, tem a ver com domínio. Então, é isso que acontecia na cidade de Tiatira. Tinha sindicatos de confrarias religiosas, uma organização entre eles,
onde o negócio da indústria, porque era uma cidade vendedora de púrpura, uma cidade que fabricava, que era crescente, era uma cidade próspera. Então, esse grupo religioso se valia disso também, dominava essa área também, para crescer também economicamente. Gente, nada mudou com essa coisa de se fazer da religião um meio de ganhar dinheiro. É por isso que hoje, quando a gente fala sobre contribuição, quando a gente fala sobre o dízimo, quando a gente fala sobre ajudar o próximo, quando a gente fala sobre uma organização séria, a gente tem que ter muito cuidado ao falar e falar com muita precisão, falar muito embasado na escritura, porque infelizmente essa questão ela não é nova hoje, seja lá qual for a religião. Os evangélicos estão entre esses também, infelizmente, seja evangélico, seja os católicos, seja qual for a religião, o espírita, o muçulmano e tal, quase sempre na história você vai ter religiosidade envolvida com o crescimento financeiro, com o ganho de dinheiro, envolvida com essas questões. E é isso que está acontecendo na cidade de Tiatira. Só que para participar dessas confrarias era preciso participar dos alimentos que eram consagrados aos ídolos, que essas confrarias e esses grupos adoravam, e também tinha que participar de orgias sexuais e promiscuidade, porque esses grupos também entendiam que essas orgias sexuais e essas promiscuidades, portanto, adultério, prostituição e tudo mais, e tudo que possa se pensar, a gente pode pensar em swing, a gente pode pensar no adultério, a gente pode pensar aqui em prostituição, a gente pode pensar aqui em pedofilia, a gente pode pensar em qualquer que seja as práticas sexuais que são pecaminosas, que são fora, né, da lei, que são danosas, nocivas, ok? Então, isso significa dizer que esse grupo era um grupo que se valia disso. Então, para entrar, tem que comer a comida dos ídolos, dos deuses que nós aqui servimos. E automaticamente tem que participar disso, porque senão você não é do grupo, senão você não participa do grupo. É por essa razão que tem uma mulher que ela é denunciada aí na carta, porque ela está como membro dessa igreja, e ela faz parte desse grupo. Então, seria mais ou menos hoje como aquele que está membro de uma igreja, mas ele é um maçom. E hoje, não são poucos não, tá? Membro de uma igreja X, Y, Z, mas o cara é maçom. E lá no grupo maçônico, ele participa de uma série de coisas. Não necessariamente as mesmas coisas aqui, mas aquilo que lá, para também entrar na maçonaria, o sujeito tem que fazer um ritual de entrada, o camarada tem que se vestir de mindinho, o camarada tem que fazer um ritual de entrada, tem que dizer que está na treva, que agora que ele está achando a luz, etc. Nas reuniões das confrarias, tudo isso tem que ser feito lá. E o cara é membro de uma igreja. É isso que está acontecendo aqui na igreja de Tiatira. E uma coisa que eu digo aqui é que as 7 igrejas do Apocalipse, elas precisam ser vistas como o Apocalipse das igrejas. Em que sentido? Que cada uma dessas igrejas, com exceção de 2, que não tem uma crítica apontada pelo Senhor, elas são igrejas que estão em Apocalipse. Né? Em Apocalipse, em que sentido? Caóticas. Estão no fim, estão se acabando, estão fora da vontade de Deus. Então, o trocadilho de palavra aqui, de igrejas do Apocalipse e Apocalipse das igrejas, é para poder dizer que essas igrejas estão chegando ao seu final drástico. Igrejas que estão num verdadeiro apocalipse espiritual, confraternal, da comunhão, da coinonia, tá? Então, igrejas que estão vivenciando, de fato, um apocalipse. Bom, vamos então ver o que Deus vai... como Deus vai se identificar para essa igreja. Percebe que em cada uma dessas igrejas, a gente já passou lá por Éfeso, por Esmirna e Pérgamo. A mesma coisa, Deus vai identificando-se de uma maneira específica, peculiar, particular para cada uma igreja, porque a própria identificação de Deus para essa igreja já é a forma de estar dizendo o que precisa dizer para essa igreja. Então, qual é a identificação daquele que fala a essa igreja? Então, ele vai se identificar de 3 formas. Está no verso 18, primeiro verso. Primeiro, ele diz: eu sou o filho de Deus. Por que Jesus, por que o mestre está dizendo eu sou o filho de Deus? Porque ele está começando já a dizer que, se ele é filho de Deus, essa igreja também deveria ser. Essa igreja parece que não estava vivendo como se filho de Deus fosse.
Essa igreja parece que não está vivenciando esse Deus que é o Pai. Por quê? Porque está vivendo uma vida dupla, porque está em conluio com o que não devia, porque está em concordância com o que não devia. Então, o que está sendo dito aqui, quando ele se identifica como filho de Deus, quando Jesus se identifica como filho de Deus, dizendo ao anjo da igreja, eu sou filho de Deus, ele está dizendo que é hora de separar as coisas. É hora de discernimento espiritual. Quem é de Deus e quem não é? Quem é filho de Deus e quem não é? Estar dentro da igreja não significa nada, não. Estar participando de um culto não significa nada. Estar lá vivenciando a religiosidade e a liturgia da igreja também não significa nada. O que significa é, você se identifica como filho de Deus? Você de fato é filho de Deus? Segunda coisa é que ele se identifica como eu sou não só filho de Deus, mas eu sou o que tem os olhos como chama de fogo. O que está sendo dito aqui? Ele está dizendo, ó, além de eu ser aquele que se identifica como filho de Deus, e vocês também deveriam, eu sei discernir. Eu penetro até a divisão da alma e do espírito. Eu vou até o recôndito do coração, ou seja, eu não me impressiono com a aparência religiosa de vocês. Na verdade, eu sei dizer que vocês não estão sendo verdadeiros filhos de Deus como deveriam. Então, quando ele está dizendo que eu sou os que têm os olhos como chama de fogo, ele está dizendo, ou fazendo uma referência ao poder de penetração no mais íntimo do ser de uma pessoa, no mais íntimo do ser de alguém. Então, significa que ele está dizendo que ele discerne, ele não se impressiona. Aqui, qual é a mensagem para a gente? Deus está dizendo para nós que nossa religiosidade não o impressiona. Deus não se impressiona com ninguém. Deus não se impressiona comigo, Deus não se impressiona contigo, Deus não se impressiona com a gente. Deus, ele olha o nosso coração, Deus discerne a nossa alma, Deus discerne a nossa mente, Deus discerne o nosso coração, Deus discerne o nosso íntimo, Deus discerne o nosso interior. Terceira coisa, ele vai dizer aqui, eu sou o que tem os pés como de bronze polido, ou pode-se, em algumas versões, falar latão reluzente. O que está sendo dito aqui? Quando ele está falando de bronze polido, ou pés reluzentes, ele está falando de justiça divina. Ou seja, aquele que caminha com os pés da justiça, aquele que anda no caminho da justiça, aquele que faz o que é justo. Então, nesse caso aqui, quando ele está dizendo pés como de bronze polido, ou pés como latão reluzente, ele está se referindo a isso. Ele está se referindo a latão reluzente no sentido de ele está se referindo à justiça. Ele está se referindo a aquele que vai julgar segundo as suas obras, porque nesse texto lá na frente ele vai mencionar isso na mensagem, né? Jesus, né? Deus vai mencionar isso na mensagem. Então essas são as três identificações daquele que está falando para essa igreja, e que são identificações que já mostram a essa igreja o que ela precisa ser e o que ela precisa perceber, ok? Bom, o que Jesus diz para essa igreja? Quer dizer, na verdade já está dizendo, né? No verso 18, quando ele se identifica, ele já mostra o que ele está dizendo. Mas vamos ver uma coisa interessante. Por que lá na introdução eu disse que essa igreja é uma igreja esquizofrênica? Tá vivendo uma esquizofrenia espiritual. Porque é uma igreja que ela está um pé... vamos usar esse termo bem do carioquês, pé no mundo, pé na igreja. Uma igreja que tem uma coisa, tem virtudes maravilhosas, mas que também está numa vida que não deveria ter, que não deveria suportar, que não deveria absorver. Olha só o que Jesus está dizendo para essa igreja no verso 19. Está dizendo assim, eu conheço as tuas obras. Significa dizer que há virtudes, até onde também há defeitos. Tá? Isso a gente não pode negar. Há virtudes onde também pode haver defeitos. Ou seja, por isso o termo esquizofrênico que nós usamos, porque é uma igreja que ela está apresentando algumas virtudes, uma igreja que está apresentando alguns elementos importantes, por isso que é muito importante a gente prestar atenção nisso, gente.
A gente pode apresentar virtudes a Deus, mas a gente precisa ser íntegros. Íntegro é completos naquilo que são as virtudes que a gente precisa ter. Porque senão pode acontecer da gente ter virtudes boas, ter virtudes, né? A redundância, né? Virtude boa. A gente ter virtudes, mas a gente também ter dissonâncias. A gente também ter algumas falhas que não deveriam estar existindo. Não estou falando do fato de nós sermos pecadores. Estou falando do fato de você, por exemplo, ser uma pessoa... Deixa eu dar um exemplo. Ser uma pessoa que exerce com muita graça a solidariedade, uma pessoa que socorre, que abençoa, que ajuda. Olha que virtude maravilhosa. Mas uma pessoa que carrega um ódio no coração e está tentando até matar alguém. Ó, veja só, uma coisa não deveria estar existindo junto com a outra, porque uma coisa mostra uma pessoa do mal, uma pessoa contaminada pelo ódio, uma pessoa que quer se vingar, uma pessoa que quer matar alguém, né? Uma pessoa que é iracunda ao extremo, né? E ao mesmo tempo, nessa mesma pessoa, tem lá uma pessoa da solidariedade, né? Que está escado pagar a tua conta, fazer a tua compra do mês, socorrer ao necessitado que ele viu ali na esquina e assim sucessivamente. Tá? Então é isso que está sendo dito sobre essa igreja. Olha o que ele diz. Eu conheço teu amor e a tua fé. Olha só, virtude. Uma igreja que ama, uma igreja que tem fé. Conheço o teu serviço, é uma igreja que trabalha. Olha só. Conheço a tua perseverança. Quer dizer, uma igreja que tem amor, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem serviço, uma igreja que tem perseverança. E olha a última. 5 coisas. Jesus está dizendo assim: conheço as tuas últimas obras, que são melhores que as primeiras. Gente, isso é crescimento. Olha que coisa extraordinária. Deus está dizendo para essa igreja que conhece seu amor, conhece a sua fé, conhece o seu serviço, conhece a sua perseverança e conhece o seu crescimento. É uma igreja que cresceu. Olha só, mas ele vai denunciar uma coisa que essa igreja está suportando e que não deveria, principalmente por ela ter todas essas virtudes. Por isso eu falo da esquizofrenia. A gente precisa prestar atenção, porque pode acontecer na vida de uma igreja esse fenômeno esquizofrênico espiritual, da gente estar apresentando duas personalidades. A gente está apresentando duas coisas. Por um lado, a gente está tendo virtudes extraordinárias, mas a gente está mostrando uma coisa que não deveria estar presente, não deveria fazer parte do nosso histórico, não deveria fazer parte do nosso meio. Olha o que Jesus vai dizer no verso 20. Conheço as tuas obras. Tá. Aí ele falou das coisas boas. Conheço também as tuas obras, mas... Opa! Aí vem Jesus e diz assim, ó, eu sei que tem umas obras que você não deveria estar aí ministrando. O que ele vai denunciar no verso 20? Ele vai falar de uma mulher. O nome da mulher não é Jezabel. A figura de Jezabel, que é uma figura da prostituição, uma figura da idolatria, uma figura da perversidade, uma figura da promiscuidade, uma figura da maldade, lá no Antigo Testamento, que é tomada como a emprestada, né, desse contexto histórico lá, a mulher do Acabe, né, que promove a morte, tá, de um cidadão por causa da sua vinha, né, o Nabote, né, a vinha de Nabote, ela vai provocar a morte desse camarada, enfim. E ela é perversa, tá? E tem um fim perverso, tá? Porque Deus diz que ela morreria, ela morre caindo, né, jogada de uma janela, e não tem nem sepultura. O texto vai dizer que foi isso que ele profetizou e aconteceu. Os cães, né, que foram lá e trucidaram o corpo dela, enfim. Tá? Então, o que está sendo dito aqui? É que essa igreja, apesar dessas boas obras, ela tinha uma obra muito má. Ela estava tolerando, ela estava suportando, ela estava acobertando, ela estava passando a mão na cabeça de uma mulher que estava nessa igreja. E essa mulher era uma mulher que estava seduzindo, por certo, eram os homens, né? Mulheres também para idolatria, homens para promiscuidade. Ela estava simbolizando ali
a idolatria, o sincretismo religioso. Por que sincretismo religioso? Porque quem estava naquela igreja, que estava sendo seduzido por ela, estava indo para essa confraria e fazendo o que essa confraria dizia que tinha que fazer, o quê? Adorar ídolos e também entrar nas práticas da promiscuidade, do sexo ilícito e etc., da prostituição e do adultério. Era alguém que estava levando muitos à idolatria e prostituição. Então, inclusive, ela se dizia uma profetisa. Então, por certo, alguém que estava, inclusive, exercendo liderança nessa igreja. Aceita que ela relativize a minha palavra pela subjetividade adoecida da sua própria espiritualidade. Então, o que acontece? Essa mulher que se dizia profetisa, ela está vivendo uma dupla realidade de vida espiritual, está relativizando a palavra de Deus, está fazendo-se mais forte nessa congregação do que a palavra de Deus, porque ela está levando essa gente a uma dupla espiritualidade, uma espiritualidade que não conduz. Ou seja, alguém que está na igreja, mas que está vivendo uma vida de prostituição, que está indo para o centro espírita ali da esquina, que está batendo tarô não sei aonde, né? Está participando da missa em algum lugar e comendo a hóstia lá que o padre está servindo, e assim vamos. Tá? É isso que ela está aqui promovendo nessa congregação. E aí, o que está acontecendo? Deus está dizendo que a igreja está tolerando que ela seduza as pessoas a práticas sincretistas. Sincretismo é isso. O sujeito está praticando tudo que as outras religiões praticam e continua praticando o que os crentes também praticam, então está miscigenado, sincretismo. E as coisas promíscuas, porque tem a ver com a sexualidade ilícita, prostituição e adultério. Ela estava tornando coletiva uma doença pessoal e subjetiva. Então, uma pessoa que ela não está resolvida com Deus, uma pessoa que está espiritualmente nessa confusão de religiosidade, essa pessoa que pessoalmente não está conseguindo se definir com Deus, ela está tornando isso coletivo. Ela de pessoal está se tornando coletivo. Então, uma pessoa que não está resolvida com Deus seria a mesma pessoa que ela vem na ceia, né, que muitas igrejas aí não fazem uma seleção de quem vai ceiar ou não. Seleção que eu quero dizer assim, que não ensina que é um membro batizado, em comunhão com Deus e tal, que pode e deve tomar a ceia. Então, muitas igrejas aí, ela já convida quem quer que seja. Então, o sujeito chega lá no dia da ceia, ele vai tomar a ceia como algo extraordinário. E aí, aquela pessoa que acabou de tomar a ceia, é aquela pessoa que passa ali no botequim, vai beber a cachaça, que vai passar no outro lugar, vai tomar um passe ali, que vai assistir uma missa no outro lugar, que vai assistir uma sessão espírita no outro lugar, que vai numa sinagoga, que vai numa mesquita, enfim, que vai sair na escola de samba, não é? Depois do domingo de ceia, e assim vai. Então, é disso que essa igreja está sendo acusada, porque essa mulher está tornando coletivo aquilo que é pessoal. Olha só, o que se diz que vai acontecer, na verdade, vai acontecer mais a esta mulher também, mais especificamente, como também essa igreja, que está vivendo essa esquizofrenia psicológica e espiritual. Tá? Aqui a gente está, de novo, repetindo o termo, esquizofrenia psicológica e espiritual, ou seja, essa pessoa que está vivendo duas realidades psicológicas e espiritual. Psicológica é uma pessoa que acredita que ela pode ser mais de uma criatura no planeta Terra em relação a Deus e à vida. Não, ou você é uma coisa ou você é outra. Tá? E espiritual, que está acreditando que pode viver dessa forma. Alguém que está mal resolvido com Deus, mas agora está se tornando, ou está tornando isso uma coletividade. Olha só o que está sendo dito, e está sendo dito diretamente para essa mulher. Mas a igreja está nesse bojo aqui também. Olha o que Deus está dizendo para ela. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, ela não quer arrepender-se. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Mais à frente, vai ser dito nessa carta que Deus vai julgá-la. Inclusive, Deus também vai matar os seus filhos. É um juízo muito sério, muito forte, mas quando Deus tem que agir com um juízo muito sério, muito forte, trata-se não de alguém que está ali buscando reconciliar-se, restaurar-se, levantar-se, fortalecer-se, etc. É de quem não quer se arrepender, mesmo Deus dando tempo. E há muita gente que Deus está dando tempo.
Há muita gente que Deus dando muito tempo para fazer as coisas. E essas pessoas, infelizmente, elas não querem mudança de vida. Querem continuar no tipo de vida que estão tendo, inclusive dentro da igreja. E aí, vamos lá? O que se diz que acontecerá ainda a esta igreja que está vivendo esta esquizofrenia? Então, primeiro, Deus diz a essa mulher que deu tempo, e depois é dito que ela, apesar do tempo, não quis se arrepender. Aí o que Deus vai dizer? Vou ministrar uma disciplina, mas é uma disciplina para curar a alma. Mas Deus vai ter que trabalhar no corpo, Deus vai ter que fazer a perda de alguma coisa. Porque muita gente só entende desse jeito. A igreja também, muitas vezes, só entende desse jeito. Olha só, como é que Deus faz com que o nosso contexto, muitas vezes, seja até o nosso próprio juízo. Uma pessoa que ela está cheirando cocaína no tempo inteiro, ou crack, qual é o juízo que Deus vai trazer sobre essa pessoa se ela não se arrepender? Deus não precisa matá-la. É só deixar com que esse crack, com essa cocaína, cumpra o seu dever. Qual é o seu dever? Matar. Tá? Se a pessoa está bebendo todo tipo de bebida alcoólica, né, que eu costumo dizer da número 1 a 51, Deus não precisa fazer nada. É só Deus permitir que essa bebida alcoólica excessiva na vida dessa pessoa cumpra o seu propósito. Qual é o seu propósito? Vai morrer de cirrose. Então, olha só, como é que essa mulher ela tem o pecado da prostituição como um dos principais, portanto, se está indo para a cama, com muitos homens na prostituição, no adultério, olha o que Deus vai fazer com ela. Vou te jogar na cama. Não é para a cama que você está indo para pecar, é para a cama que você vai para ser curada. Você vai ficar enferma e, se não houver um arrependimento, a morte virá. Então, isso fala do flagrante da disciplina. Deus, porque é o flagrante da disciplina? É na cama onde você peca, é na cama onde eu vou te curar. É na cama onde você está se prostituindo, é na cama onde você vai cair enferma e provavelmente lá vai morrer se não houver arrependimento. Deu para entender como é que Deus faz? Deus, se eu sou aquela pessoa que sou um assassino, ou matador de aluguel, aí Deus diz, Adriano, se arrepende, Adriano se arrepende, Adriano se arrepende. Olha, Deus não precisa fazer nenhum juízo. Qual é o juízo que Deus permite vir se não houver o meu arrependimento? O mesmo que está matando, um dia será morto. Me matarão. Aí alguém vai me executar. É a mesma coisa, a marginalidade de hoje, no Brasil, né? E no Rio de Janeiro, principalmente. Aquele bandido que está lá, que está matando, que está roubando, que está fazendo uma série de coisas, o melhor que ainda pode acontecer com ele é ele ser preso. Porque enquanto está preso lá, a princípio, ou na boa parte, ou a maioria deles, está guardado, de certa forma. Apesar de que a gente sabe que lá dentro também podem executá-lo. Mas qual é o juízo de Deus sobre a vida de um traficante, matador, bandido que está aí nessas facções que o Rio de Janeiro tem? É para consequência dos seus atos. Ele que mata, um dia matarão ele. Ele que tira a vida dos outros, um dia tirarão a dele. Pronto, esse é o juízo. Não tem para onde correr. Então, muitas vezes, Deus não precisa fazer absolutamente nada. É só deixar que a consequência dos nossos pecados já seja juízo sobre nós. É aquele texto lá de Números que vai dizer para a gente que o vosso pecado vos achará. Então, significa isso. Então, mostrar a revelação de causa e efeito, não como um juízo, mas como um produto, consequência. Darei a cada um segundo o quê? As suas obras. Então, Deus está dizendo aqui que não é nem um juízo do tipo, eu vou levantar aqui céus e terra, um anjo com a espada desembainhada, flamejante de fogo, eu vou fazer um raio cair na cabeça, eu vou mandar uma flecha. Não, Deus não disse nada disso. Eu só vou permitir, se não houver arrependimento dessa mulher, e também essa igreja, da mesma forma que ela tem a consequência dos seus próprios atos. E olha uma coisa muito importante aqui, para a gente também prestar atenção. Está lembrando que eu falei aqui de que esquizofrenia é uma igreja que Deus disse que tem amor, que tem fé, que tem perseverança, que tem obra, e que é uma igreja que está em crescimento, mas uma igreja que também está suportando uma mulher como essa, que inclusive tem liderança nessa igreja, porque ela se diz profetiza e está levando muita gente. Olha o que o versículo 24 vai dizer. O versículo 24 ele vai revelar que dentro da igreja há mais e há os demais. Deixa eu explicar. Está dizendo que na igreja há quem não deveria estar. Jezabel. Essa Jezabel não deveria estar lá. É o a mais. Tá? O a mais é quem não deveria estar na igreja. Balaão,
porque não quer nada com Deus. Jezabel, porque está criando problema no seio. Quem mais? Não deveria estar? Os nicolaítas, né? Como a gente viu lá na outra carta. Quem não deveria estar? Essa gente que, na verdade, não quer nada com o evangelho, que é um problema para a própria igreja local, que, inclusive, está incitando gente a se desviar do Senhor, que está prejudicando o próprio crescimento do ambiente da igreja local. Então, esses são os a mais. Porém, na igreja tem os demais. Quem são os demais? Nesse caso aqui, de uma igreja como essa, tem os demais. Os demais são os que não conhecem as profundezas de Satanás. Olha como é que Deus chama essa relação com o mundo das trevas, essa relação que essa Jezabel aqui, né, chamada Jezabel, ela tem e levou muita gente a ter, ele chama de profundezas de Satanás. Gente que está em conluio, gente que está numa vida completamente voltada para a vontade do reino das trevas, na vontade do mal. Gente que não teve conversão real, genuína e verdadeira. Por isso que em igrejas como essas você tem os a mais e você tem os demais. Espero que eu e você sejamos os demais. Porque os demais é Deus que ressaltou nessa igreja quem não estava em conluio com ela. De novo, eu vou falar para vocês, sempre ao remanescente. Nunca coloque todo mundo no pacote. Nunca coloca todo mundo dentro da mesmo cesto. Quando você fala de família, fala de igreja, fala de qualquer grupo. Ali ninguém presta. Não, não existe. Sempre vai ter um que preste. Ali todo mundo é santo. Não, ali tem um que é tortinho. Sempre. Eu digo é forma de expressão, mas é para a gente nunca entrar nessa questão de que é sempre 100%. Tá? Seja para o bem ou para o mal. Bom, mas o que Deus, o que Jesus promete a essa igreja? Já estamos em 41 minutos aí, vou tentar, né, ser mais breve. Ele vai dizer assim, ó, quem abrir mão desse poder, dessa confraria, quem abrir mão de não fazer parte, né, abrir mão de fazer parte desse tipo de grupo aí que está levando a esse tipo de vida dupla, de esquizofrenia espiritual, psicológica, eu prometo que terá uma conquista de poder muito maior na manhã. Ele está falando que aquele que vencer, ele terá o cetro aí, né, de governo e vai governar as nações no futuro, no amanhã. Isso ainda não se cumpriu na vida da igreja. Está falando de vai reinar com Cristo na eternidade, vai reinar com Cristo. É um poder muito maior. Aí lá no verso 28 também vai dizer que quem abrir mão dessas coisas profundas de Satanás aí, ele vai dizer, lhe daria a estrela da manhã. Aqui muitos entendem se fazer uma referência ao próprio Jesus, né? Porque ele é assim chamado em Isaías a estrela da manhã. Aqui seria o seguinte, essa igreja, ou esses que estão hoje envolvidos com essas coisas, né? Nesse hoje da igreja lá, e o hoje do nosso hoje também envolvido com essas coisas, ainda não tem a estrela da manhã na alma, na vida. Ainda não tem o verdadeiro Senhor na vida. Então, aqui a promessa você terá de verdade a verdadeira comunhão com o Eterno, portanto, terá a estrela da manhã. E a gente conclui, gente, dizendo o seguinte, com a igreja de Tiatira, a gente aprende que não devemos deixar o pecado manchar as vestes da igreja, até porque a igreja de Cristo tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É uma igreja correndo o risco, inclusive, de perder o seu próprio ser, de se perder, porque quando essa igreja ela vai ficando esquizofrênica, ela vai vivendo uma duplicidade, ela vai vivendo uma aparência, ela vai vivendo o que ela não é, chega um momento, que é isso que acontece com a esquizofrenia. A pessoa ela sai da sua realidade e ela pode passar a viver o mundo que é só dela, a bolha que é só dela, né? A alucinação e a ilusão que é só dela. Então, na vida espiritual, quando uma igreja ela caminha pelo caminho que Tiatira caminhou, ela pode passar a negar o próprio ser, o que ela é de verdade, a sua realidade, e viver uma outra coisa, uma outra realidade. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos ficar aqui nos nossos 44 minutos, 45, né? E eu espero que você possa estar muito atento a essa verdade, a essa aula de hoje e ao que a igreja de Tiatira significa para nós. Que Deus abençoe,
Qualquer dúvida e pergunta, deixa no nosso grupo, ou então pode deixar aqui também nos comentários. Até a próxima, assim querendo Deus.